Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Júnior Boranello, terapeuta, psicoterapeuta. Hoje, quarta-feira, mais um dia destinado aí para falarmos sobre recuperação de dependência química. Tá? Hoje, dentro desse conceito, vim falar um pouco sobre o amor exigente. Tá? Hoje, já estamos na segunda semana do amor exigente dentro do princípio básico preparador. É um princípio muito espetacular que eu particularmente entendo, dentro de todos os outros princípios, que são todos importantes, dentro desse processo de recuperação familiar, para se preparar, porque até diz dentro desse encarte aqui, que sem preparo, sem saber como agir, possivelmente existirão crises e conflitos. E aí, dentro desse conceito todo, eu indico, falo para as famílias que eu acompanho, as famílias lá da comunidade Estrela da Manhã, um grande beijo, um grande abraço, obrigado mesmo pelo carinho, pelo respeito do nosso trabalho e pela confiança, principalmente, né? Então, antes de mais nada, eu falo para você, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, tá bom? Nos ajude aí para que nós possamos divulgar essas informações para que chegue a maior número de pessoas, que as famílias que necessitam, as famílias que sofrem com o seu ente querido por conta do uso de drogas, possam realmente ter uma base, ter informações sobre tudo aquilo que eu trabalho aqui nesse canal, nas outras redes sociais, lá no Instagram, no Júnior Boranello Psicoterapeuta, ou no TikTok, onde tem bastante conteúdo sobre dependência química, sobre os comportamentos, padrões de comportamento, situações que o dependente químico vive, a forma como a família deve lidar, que eu gosto muito de trabalhar aqui, porque assim, eu sempre vejo que a recuperação ela tem que ter os três âmbitos, por exemplo, a base terapêutica, a família, os três pilares importantes, o paciente, a família e o terapeuta, para que nós possamos criar uma base, uma estrutura, desse processo aí, tá bom? Então, hoje estamos no mês de julho, sétimo princípio básico, como eu disse no início do vídeo, é um princípio chamado princípio preparador, no qual eu entendo ser muito importante me preparar para poder antecipar uma possível crise, porque a gente sabe que o ambiente familiar fica totalmente disfuncional, essa pessoa que sofre com dependência química, ele faz com que as pessoas, coloca as pessoas muitas vezes em posições no qual elas acabam se sentindo responsáveis por aquilo que ele está vivendo. Sim ou não, famílias? A gente sabe disso. Esse dependente químico, esse ente querido que sofre com a dependência química, ele coloca a família dentro de um patamar no qual ela está se responsabilizando, olha, eu sou assim porque aconteceu aquilo, olha, minha esposa, minha namorada me largou, você não me ajuda, você não me dá um suporte, e tudo acaba sendo colocado para você como responsável, a mãe, a esposa, os pais, que acabam sofrendo essa carga de responsabilidade, essa carga emocional muito grande. Então, se preparar dentro de todos os princípios, dentro desse princípio, perdão, é importante para que você antecipe possíveis crises, para que você esteja realmente no foco da situação, aprendendo a lidar com tudo isso que vai acontecendo. Aí, olha lá, tomar uma atitude significa adotar uma ação consciente. Então, para que eu possa tomar uma ação consciente, Júnior, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar informação, eu preciso saber os comportamentos padrões desse dependente químico. Senhores, família, o dependente químico ele tem uma arte de manipular enorme, uma arte de negociar situações enorme. Tem mães que acabam permitindo situações, até de seu filho usar droga dentro de casa, com a ideia de que ela está ajudando ele, pelo menos ele não está na rua, né, Júlio? Não, mãe. Não, mãe, ele está se matando ainda, e é uma palavra pesada, assim, se matando e ainda com a ajuda do senhor e dentro da sua própria casa, né? É que eu vejo muito que as famílias acabam, dentro desse conceito, assumindo esses riscos com medo de impor limites. E aí até fala aqui dentro desse conceito do preparador, que para que eu possa ajudar o outro, eu não posso facilitar para ele. Ou seja, ajudar uma coisa, facilitar outra. Manter um ambiente favorável só para não ter um conflito, você não está ajudando. Você não está se impondo. E eu até costumo dizer que um dia eu ouvi isso e eu falo muito isso com propriedade, tá? Porque eu sei o que eu vivi no mundo das drogas e enquanto a minha mãe não começou a se preparar, aprender sobre a doença, entender como o Júnior age, entender como que o Júnior vivia, a forma que o Júnior manipulava, enganava e mentia, e aí ela começou a se preparar para isso, dizendo não, impondo limites.
dizendo que aqui não, eu não aceito mais, dessa forma eu não quero mais, assim você não vai ficar aqui, entende? Aí o dependente começa a sair daquela zona de conforto, que até mesmo foi a família que colocou, para poder começar a pensar numa possível mudança. Mas assim, essa mudança ela só vai começar a acontecer a partir do momento que você estiver se preparando ou preparado para agir de forma coerente, assertiva, dizendo não, tendo menos flexibilidade. Eu acho que acho não. Tenho visto que nesse caso não tem que ter flexibilidade. Até fala aqui dentro do conceito do princípio preparador, da semana o enfoque eu e o outro, que eu preciso ter a certeza das minhas atitudes para que eu não seja flexível em determinadas situações. Porque, como eu disse, a flexibilidade tira de mim o poder. Porque, assim, quando eu não tenho certeza do meu não, quando eu não tenho certeza do meu sim, por outro depende, o que ele sabe? Aí na frente ela vai mudar de ideia, ela vai. Hoje ela falou que não é para eu sair, mas eu vou lá, lavo uma louça, lavo o carro no final de semana, passo um pano na casa, depois ela me dá o dinheiro e eu consigo. Entende? Entende, famílias? A necessidade de tudo isso? Então é importante você se colocar de uma forma, aprendendo a lidar com as situações, se preparando para que você não o prejudique, e sim o ajude, para que você não facilite uma situação, e sim consiga mudar o universo no qual essa pessoa está vivendo. Né? E tem uma questão muito importante aqui, que as famílias às vezes elas acabam não fazendo. Na hora que as coisas começam a mudar, ela para de buscar ajuda e aí entra numa zona de conforto e é onde a gente fica preocupado. Né? Percebo também a dificuldade da família entender que não é que você errou, mãe, não é que você não soube educar. Por algum motivo, seja qual for, ontem eu fiz até uma reunião falando sobre isso para os meninos. Dentro dos transtornos associados por uso de droga, existe um universo de situações que ele pode ter vivido, que despertou, que disparou esses transtornos, que talvez não foi por culpa sua, entende? E quando ele conheceu as drogas, ele teve, a mente dessa pessoa, o cérebro dessa pessoa, teve uma fácil adaptação, se adaptou facilmente, segundo estudos comprovam, entende? Então, assim, para que você agora se prepare para mudar esse universo, para que seu filho volte a viver, volte a progredir, esse é o objetivo dos terapeutas, né? Fazer com que a pessoa seja devolvida ao universo, da sociedade, para que ela se prepare também para estar bem. E só vai estar bem, muitas das vezes, dentro da sua mudança. E um dos conceitos importantes do Homo Legente dentro desse princípio preparador é rever os nossos princípios éticos. E nesse caso, meus princípios éticos, de muitas das vezes, dentro da minha ética moral, dos meus conceitos éticos familiares, acabaram se perdendo por conta das situações. Famílias que vão perdendo a sua característica, porque ela tem dificuldade de impor limites, de dizer não, de falar assim, eu amo você, mas não aceito mais o que você está fazendo com a sua vida e com a nossa vida, não é verdade? Aí vai, muitos de nós, com a consequência dos problemas frequentes, acabamos nos afastando dos parentes afins, seja por nossa própria decisão de buscar o isolamento, porque a família começa a ficar envergonhada, a mãe não tem mais interesse em sair de casa, codependência, codependência. As pessoas acabam perdendo, esse desejo, vai na casa do parente, mas daí todo mundo está perguntando, do abençoado do Juninho, o que ele fez, o que ele aprontou, o que ele está acabando, tá fazendo droga, né, Valéria? Eu sei bem que é isso. A família acaba ficando isolada. Então, assim, a solidariedade familiar, esse conceito, os princípios éticos, é importante para que realmente essa pessoa consiga sentir que ela não está sozinha, que ela tem alguém ela pode partilhar, que ela pode compartilhar, sabendo que o processo é complicado mesmo. Achamos que o afastamento dos parentes afins seja a melhor decisão, e não é. Visando não a exposição do nosso filho, do nosso marido, do nosso ente querido. Então precisamos procurar entender os conceitos, para que nossas iniciativas sejam preconceitos ou, principalmente, esses princípios éticos vêm nos fazer refletir sobre os relacionamentos com esse grupo de pessoas, visando a preservação dos contatos, mas com respeito da fraternidade. É importante você entender, muitas pessoas vão julgar, muitas pessoas vão dizer que você está errada, as pessoas não entendem do problema que você está vivendo, não é verdade, mãe? Não entende. E aí, principalmente parentes, tem costume de julgar,
de fazer comentários maldosos, dizer para que você não abandona ele, né? Tirando esse conceito fraterno. Então a gente precisa saber com quem partilhar, né? Mas nunca esquecendo que os elos fraternos, aquele que nos une, né? Os familiares são importantes em todos esses momentos. Com certeza existem pessoas que vão poder estar com você, te ajudando, te orientando, dando suporte, ao invés de ficar só apontando o que você está fazendo de errado. Tá? Então, assim, famílias, mas dentro desse princípio preparador, busque mesmo, busque ajuda, busque se preparar, busque entender sobre a doença, os aspectos da doença. Eu sempre digo aqui no meu canal, falo em inúmeros vídeos sobre isso, né? E para que você realmente continue buscando ajuda, fortalecendo as suas raízes, as raízes da sua recuperação, para que você esteja preparado para todos os momentos, evitando conflitos, saindo de possíveis conflitos, porque o dependente químico também, muitas vezes, ele prepara um conflito para ele usar disso, para usar mais uma vez a sua substância de preferência. Então, quando você está preparado, você antecipa qualquer situação. Então, desejo a todos vocês uma ótima noite, uma ótima quarta-feira, uma ótima semana, que Deus abençoe. E semana que vem a gente volta com um novo vídeo sobre recuperação e dependência química. Tá bom? Obrigado, família.